Olá, o pessoal já chegando aqui. Como vocês sabem, nós vamos esperar dar um pequeno coro para nós começarmos, tá certo? Enquanto isso, eu quero agradecer a audiência da live passada, né? Foi muito boa, muita gente. Não tive nem como colocar todos os stories, na verdade. Realmente não deu como, porque muita gente marcando, muita gente falando, ia ficar só os pontinhos assim. Então eu escolhi alguns para colocar, mas muita gente falou, muita gente também não marcou, mas veio no direct falar. Então realmente foi surpreendente o resultado da live de ontem, né? Surpreendente no seguinte sentido, nós já esperávamos que fosse ter uma boa audiência, mas não esperávamos que fosse uma participação tão intensa assim, o que é muitíssimo bom. Então vamos esperar mais um pouco para a gente começar, tá certo, meu caro Pedro? Tudo tranquilo? Então vamos lá, né? A live de ontem, né? Meu querido câmera aqui já está dizendo mais de 2.000 pessoas, né, assistiram. Isso é uma coisa maravilhosa, né? A Aline está dizendo que já transcreveu a live. Olha só, quando eu for escrever um livro, eu não preciso mais nem escrever, né? Eu só peço o PDF de vocês e aí vocês me mandam o arquivo, não é isso? Pois então pronto, sem mais delongas, vamos à nossa live de hoje. A nossa live de hoje, o tema, como vocês viram na arte, como vocês viram lá no feed, o tema é inconstância. Claro, eu poderia ter colocado constância, mas eu botei inconstância já como uma provocação, né? Porque, via de regra, a gente se queixa de ser inconstante. Todo mundo, quem não fez promessas de segunda, né? O dia do santo da academia, toda segunda é dia da pessoa melhorar a saúde. Quem nunca fez promessas de ano novo? Quem nunca fez bons votos? Quem nunca tentou com aquela sinceridade, teve aquele fogo, aquela paixão, não conseguiu completar? Eu, você, todo mundo já passou por isso. Passa por isso. Então, quando eu coloquei ali inconstância, foi como uma provocação, né? E aparentemente a provocação foi bem aceita, porque muitas pessoas vieram, né, através, inclusive, dessa arte da inconstância. Para falar da inconstância, minha gente, eu vou usar como livro base esse daqui, eu vou mostrar a vocês. Obviamente vai estar espelhado aí, mas esse livro aqui é A Constância, do Rafael Llano Cifuentes. Assim, em termos de assunto compactado, explicado da melhor maneira possível, eu não conheço, pode ter, mas eu não conheço nenhuma obra melhor do que essa. A Constância, do Rafael Llano Cifuentes, certo? Para vocês terem uma ideia do potencial, da grandeza dessa obra, eu vou utilizar ela como base dessa live. Naturalmente, né, essa pequena aula nossa aqui, eu não vou ter como esmiuçar todos os aspectos do que o autor fala, mas eu vou falar de tocar em pontos, né, que ele vai falando ao longo do livro, e vocês vão ver que só na construção desses pontos nós já vamos chegar num grau de compreensão muito superior do que de fato é a virtude da constância, beleza? Então vamos lá dar início. Então, para começar, minha gente, o Rafael Llano Cifuentes, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: uma das máximas da sabedoria cristã, uma das máximas do evangelho é aquela frase: aquele que perseverar até o fim, este se salvará. Aquele que perseverar até o fim, este se salvará. Isso está incrustado no cerne mesmo da sabedoria cristã. A perseverança, essa virtude da perseverança. Qual o primeiro obstáculo que nós temos com relação à virtude da perseverança? Que ele, na verdade, tem um link com o orgulho que nós vamos ver lá na frente. O primeiro obstáculo que nós temos é que é o seguinte: para a nossa mentalidade, a perseverança ela é uma coisa que é incompatível com algo chamado talento. Ou seja, nós tendemos a exagerar as capacidades do talento, mesmo as capacidades do gênio, e deixamos de lado as capacidades do esforço, do serviço e do trabalho. Deixa eu dizer uma coisa com muita sinceridade a vocês. Talento não significa merda nenhuma, certo? Vamos deixar isso aqui muitíssimo claro. Talento não significa nada, ou pelo menos, sendo muito generoso, significa muitíssimo pouco. Por quê? Porque o talento, ele é algo que por sua natureza está inacabado. Veja, a potência inacabada, a potência que não está limitada por muros, ela é uma torrente de água que leva tudo. A diferença de um canal de irrigação e do estouro de uma barragem que acaba com a plantação inteira e que faz a desgraça de uma civilização inteira é só uma coisa: a contenção da força das águas. Então, o talento, ele é essa força bruta, ele é essa força da natureza. Se ele não for trabalhado no sentido dele ser contingenciado para ser direcionado de maneira útil, ele não significa nada. Vocês vão ver, ao longo da sua vida, indivíduos muitíssimo talentosos se perderem completamente. Vocês vão ver
ao longo da sua vida indivíduos muitíssimo talentosos, perdidos, sem saber para onde vão, feito um cego em tiroteio, assim, ó, tateando as coisas e tudo acontecendo à sua volta e a pessoa sem conseguir se encontrar. Por quê? Porque, novamente, e que isso fique gravado, o talento não significa nada, ou sendo muitíssimo generoso com as pessoas talentosas, o talento significa muito pouco. Porque o talento ele precisa ser contingenciado, direcionado, lapidado. E não se faz isso sem o esforço constante. Né? Sem o esforço constante não se faz isso. Um outro fator é que o seguinte, o esforço constante ele não é compatível com a imaturidade. O esforço constante ele não é compatível com a imaturidade, porque a imaturidade ela vai pegar, ela vai bater exatamente naquelas condições sensíveis, naquelas coisas sensoriais que vão provocar algo epitelial, vão provocar alguma sensação, algum gosto, algum prazer. Por quê? Se lembra o que nós falamos ontem da preguiça? Qual é uma das características da preguiça que está ligada à imaturidade? É que a preguiça ela tem esse caráter de autorreferência. Veja, o imaturo, ele é um autorreferente. Então, se o indivíduo é imaturo, ele vai ter pouca capacidade de perseverança, sobretudo no sentido da perseverança mais sublime. Por quê? Porque tudo vai ser autorreferente, então, quando a perseverança for contrária aos seus próprios gostos autorreferentes, ele vai abandonar a perseverança e vai escolher a si próprio, né? Eu acho que eu marquei até no Stories dizendo o seguinte, que a preguiça é um amor patológico por si mesmo. Veja, a imaturidade, ela também é isso. É um agarrar-se a si mesmo de maneira patológica, de maneira destruidora. Veja, o amor que o imaturo sente por si mesmo é um amor que vai levá-lo à destruição e vai levar à destruição todos aqueles que dele dependem e que se sujeitam a ele em algum nível. Então você tem um imaturo que é chefe, líder de 100, 200, 500 pessoas numa empresa, isso é uma desgraça. Você tem um imaturo que é um político, que está apenas ligado à vaidade e a questões de corpo, em botar as melhores prostitutas, os melhores garotos de programa nos seus apartamentos, como existe em Brasília, e nós sabemos que isso existe, praticamente prédios inteiros que são para os amantes dos senadores, dos deputados, das deputadas. Então, assim, isso é um absurdo. Colocar uma pessoa dessa nessa posição, por quê? Porque isso é uma nota de imaturidade. O imaturo ele não pode estar liderando, porque o imaturo ele inevitavelmente ocasionará a desgraça daqueles que estão sob seu comando. Então, essas duas coisas são importantíssimas para a gente entender as naturezas da nossa própria inconstância, certo? Então, a constância, como eu disse, obviamente é o oposto da inconstância, mas a constância é exatamente essa capacidade de perseverar até o fim. Veja, tudo está consumado. Não são as palavras, as últimas palavras do Cristo na cruz. Tudo está consumado. E se nós tivéssemos, imagine que maravilha, né? Nós tivéssemos um laboratório de constância. Olha que coisa fantástica. Você já assistiu aquele filme... Meu Deus do céu. Eu sempre esqueço o título. Mas é um filme que o cara toma uma pílula, que ele fica mais inteligente. Vão dizendo aí, por gentileza, nos comentários. Ele toma uma pílula e ele fica absurdamente inteligente. É tipo uma droga, né? E ele encontra um jeito de injetar, o inimigo dele encontra um jeito de injetar a pílula, enfim. Mas ele fica absurdamente inteligente. Imagine se tivesse essa pílula da inteligência de verdade. Imagine se tivesse um laboratório que destilasse a constância. Aí, o David disse, né? Sem limites. Exatamente isso, sem limites. Eu sou doido por esse filme. Rapaz, se eu pegasse uma pílulazinha daquela, minha nossa senhora, maravilha. Mas não tem como, né? Então, imagine que nós tivéssemos um laboratório de constância. Certo? Onde nós destilaríamos a constância? Como é que nós pegaríamos a constância concentrada para nós? Sabe o que é que destila a constância? São as pequenas atividades do dia a dia. O que destila a constância é você estar varrendo a casa e naquela quininha que está a poeira, você não fazer vista grossa. O cara ir lá varrer e passar o pano exatamente naquela quina. A constância é destilada quando você está lá com o moleque e a historinha tem 10 páginas. E você não quer ler as 10 páginas para o menino, porque aquilo vai ser muito cansativo. Aí você lê 5 e enrola. O destilar da constância é no cansaço você ler as 10 páginas. É você lavar a louça com todo empenho. É você botar a bucha lá naquele cantinho do copo. É você enxugar as coisas de maneira correta. É você cumprir determinados horários. É você cumprir determinadas agendas. É você chegar lá para falar com alguém e você presta exatamente atenção no que a pessoa está dizendo, embora o que ela esteja dizendo talvez seja um pouco enfadonho, um pouco tedioso.
Esse é o destilar da constância. Veja, a constância tem seus laboratórios espalhados no mundo, as enfermarias de hospital são seus laboratórios, o dia a dia da casa é o laboratório da constância, o trânsito é o laboratório da constância, o trabalho é o laboratório da constância. São nesses ambientes onde ela será destilada. E o que é que vai acontecer quando a constância for destilada? Ela vai ser introjetada em nós de modo a nos catapultar até um nível de excelência ao qual nós somos chamados. Sabe por quê? Todo mundo não diz que tem defeito? Tem, e porque tem de verdade. Se todo mundo tem defeito, isso implica dizer que de nós para o nosso ideal existe um abismo, existe uma distância. Ocorre que essa distância não será superada de uma vez. Botem isso na cabeça. A distância entre o que o cara está agora ao eu ideal não será superada de uma vez. Ela será superada paulatinamente. Problema: se o cara não é constante, você não tem como atravessar o caminho necessário para superar aquela lacuna. Simples assim. Não tem como. Então, se o cara não consegue esse grau de constância, nunca passará daquele pedaço que está para o ponto de excelência. Jamais. Porque esse trânsito entre o que nós somos e o que nós desejamos, ele só é superado através da constância. A constância, também para a personalidade, ela é como se fosse assim, ó. A gente não admira pessoas fortes? A gente não admira pessoas assim que falam com certeza, pessoas que não se deixam ofender por qualquer coisa, pessoas que têm aquele grau de inteligência, aquele grau de virtude, pessoas que têm aquela história de vida. Isso não nos anima, não nos insufla, isso não nos faz admirar aquela pessoa. Pois bem, aquela personalidade que para nós ela é monolítica, ela é como uma pedra, um bloco talhado, né? É um indivíduo talhado de um bloco só, ou seja, não tem colas, não tem remendos, é como se fosse um bloco maciço a personalidade dele. Sabe como isso é feito? Através da constância. Ou seja, imagine que nós somos todos indivíduos arenosos. Potencialmente nós somos indivíduos de pedra firme. Sabe o que é que a constância faz? Ela vai fazendo isso aqui, ó, na terra. Ela vai socando, fazendo pressão, até que aquilo se solidifique e até que a gente vire um bloco monolítico. Até que a personalidade se forme de verdade. E nesse bloco é que a personalidade real pode ser talhada. Então, muita gente até, como o meu meio, né, o que eu frequento em sua grande maioria, é o meio católico, as pessoas falando, espiritualidade, santidade, não sei o que. Meu filho, para ser santo, o cara tem que ser gente primeiro. O primeiro passo da santidade é ser gente. Um cachorro não pode ser santo. Um papagaio não pode ser santo. Um rã não pode ser santo. A santidade exige a pessoalidade, o cara tem que ser humano, pô. Então, assim, você tem que galgar esses degraus para poder chegar na coisa mais elevada, ou seja, para que o bloco da perfeição seja talhado na alma, é necessário que já exista o elemento ali. Então, a constância é o que faz isso. Aquele que perseverar até o fim, a consumação das coisas. Veja, sabe, você não precisa ser um grande libertador. Eu libertei o meu país da opressão tirânica. Está tudo consumado. Não, filho, é assim. Lavei a louça. Eu olho para a louça limpa e digo assim, está tudo consumado. Estou varrendo a casa. Olho para a casa varrida e digo assim, está tudo consumado. Eu me disponho a assistir um filme e eu assisto o filme até o fim. E eu digo assim, pronto, está tudo consumado. Veja, o consumatus est não precisa ser apenas o da cruz, mas o da pequena cruz. Entende? É disto que se trata a coisa. Mas é óbvio que existem obstáculos à constância. Um dos primeiros obstáculos à constância é essa nossa ideia maluca de que rotina é ruim. Eu não consigo viver com rotina. Liberdade é muito pouco para o que eu quero. O que eu quero nem nome tem. Eu não vou nem dizer o que você quer. Antônio, eu não vou nem comentar o que essa pessoa quer, certo? Porque não existe isso, meu querido. Não tem isso. A rotina, ela é um elemento da maturidade, certo? A rotina, ela é um elemento da maturidade. Uma pessoa que não consegue suportar a rotina nunca chegará à excelência. Nunca chegará à excelência, né? Crianças, pessoas frívolas, pessoas impacientes, inconstantes, essas precisam de novidade o tempo todo. E nós vamos ver o perigo disso já já, né?
Precisa de novidade o tempo todo. A rotina é algo excelente. A rotina é algo bom. Me diga um negócio. Como é que a pessoa consegue ser um bom marido sem você passar por uma rotina de treinamento, de fazer sempre aquelas coisas, de sustentar daquela maneira, de ter confiabilidade? Veja, a marca da confiabilidade é uma marca rotineira. Ou seja, a pessoa só se torna confiável na medida em que ela termina fazendo aquilo de maneira constante. Eu não sou o que eu digo que eu sou, você não é o que você diz que você é. Eu não sou o que eu penso que eu sou, você não é o que você pensa que você é. Eu sou aquilo que eu faço com constância. Você é aquilo que você faz com constância. E ponto final. Ninguém é o que pensa que é, ninguém é o que dizem que é, ninguém é o que acha que é, ninguém é o que gostaria de ser. A gente é aquilo que a gente faz com constância. Pronto. Essa é a medida do que a pessoa é. Aquilo que é, a gente é, aquilo que nós fazemos com constância. Mas, dito este ponto, né, essa questão de rotina, de maturidade, tudo isso que nós falamos, de criar uma personalidade monolítica, quais são os pontos que atrapalham a constância? Eu peguei aqui alguns pontos, uns caminhos, né? Como o autor mesmo diz, caminhos para a constância. Uma das primeiras coisas é o seguinte: domínio do temperamento. Veja, tem gente que é inconstante por temperamento. O cara é inconstante por temperamento. Por exemplo, sanguíneos. O cara é um sanguíneo, certo? O sanguíneo é o ar. Tanto é que o elemento dele é ar, né? Alô, Kim Zucatello. O elemento é o espaço, né? Como diriam os ayurvedas. O elemento é o ar. O elemento é... O que é o ar? O ar é o seguinte: tenta agarrar uma nuvem, tente agarrar um bloco de ar, você não consegue. Ou seja, ele escoa, ele vaza, ele está em todos os lugares. E ao mesmo tempo ele praticamente não está em lugar algum, porque você não consegue vê-lo concentrado. Né? Para você pressurizar o ar é uma coisa assim, você tem que ter um equipamento específico, você tem que ter um material específico, muita paciência, muita força. Por quê? Porque o ar tem esse elemento etéreo. Os sanguíneos estão relacionados ao elemento ar, exatamente por essa inconstância. Né? É aquela pessoa que ela tem um déficit de atenção eterno. O cara está falando com ele, a pessoa é uma criança de 2 anos de idade. Vocês conhecem gente assim? Você está falando um assunto, no momento que você está falando esse assunto, ele escutou os primeiros 20 segundos, ele já entrou num outro assunto, ele já está impaciente, porque você não está respondendo a segunda pergunta, quando ele nem escutou a da primeira, e já está na loucura, e já pergunta outro negócio, aí já pega isso, aí já pega o celular. Minha nossa senhora, amarra esse sujeito, pelo amor de Deus. Danado está acontecendo na vida desse cara. Então assim, tem gente que é desse jeito. Tem gente que tem essa inconstância natural. Então, uma das primeiras coisas é o seguinte: é a pessoa saber que, por temperamento, o indivíduo ele tem uma certa tendência a ser mais inconstante. E aí, não é uma coisa que o cara, meu Deus do céu, eu sou sanguíneo, eu não vou nem me salvar, porque só os que perseverarem até o fim serão salvos. Eu sou um sanguíneo, eu não vou ter como ler um livro, porque eu leio a primeira página e daqui a pouco já quero estar lendo a metade do outro. Não, veja, não existe isso. O temperamento, ele é um humilde conhecimento de si mesmo. Ou seja, nas escalas daquilo que é possível, das potências da alma, das potências do ser humano, o temperamento ele é uma pequena parte, uma importante parte, sim. Acontece que o homem é tão complexo e tão grande que mesmo essas partes importantes, quando comparadas ao todo do indivíduo, ela se torna pequena. Porque você tem a liberdade, você tem a vontade, você tem a inteligência, você tem a ação da graça, você tem o amor aplicado, você tem todas essas coisas. Então assim, o temperamento ele não é um cravar de destino. Quem usa o temperamento como um selo que acabou a sua vida a partir dali e ele só vai se comportar daquela maneira, ele está usando o temperamento como meio de autojustificação da própria falta de caráter. É duro dizer isso, mas é verdade. E a gente costuma fazer isso, certo? A gente costuma fazer isso muitas vezes. Você pega circunstâncias reais, coisas são verdadeiras, e nós transformamos para que isso meio que camufle e volte o jogo a nosso favor. Então assim, se você é sanguíneo, você não está destinado a ser inconstante. Pelo contrário, você está destinado a, nas medidas do seu temperamento, ou seja, com aquilo que é possível moldar do seu temperamento, e é muito possível ser moldado, é absolutamente possível, é necessário e é desejável que o temperamento seja moldado, você alcance a constância dentro daquilo. Então, primeiro, se por temperamento a pessoa é um pouco inconstante, você já tem que se preservar, já tem que examinar, eita, eu estou fazendo isso, então eu vou estabelecer essas metas pequenas. Né? Existe
uma perspectiva de cumprimento de metas, né, que já é bem estudado, chamado de micro-resoluções. Depois, em outro momento, a gente até poderia falar sobre isso. Então, as micro-resoluções, elas ajudam muitíssimo na constância e elas ajudam ainda mais quem já tem um temperamento inconstante, como, por exemplo, a maioria dos sanguíneos, certo? Então, primeira coisa, a Camila está dizendo, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer desse jeito. Vai nessa, né? É bom que você morre e desce já quando morrer. A segunda coisa, não, mas ainda nisso, né? Essa questão da inconstância, ela leva a um comportamento que é o comportamento todos nós conhecemos, né? O famoso fogo de palha. Ah, fulano tem um fogo de palha, pensa um negócio e daqui a pouco já não pensa mais aquilo. Veja, o perigo de ter sucessivos rompantes de grande entusiasmo é que a vida, ela não germina sob os rompantes de entusiasmo. A vida, ela germina sob a constância de um sol cálido, entende? É a diferença entre um relâmpago e a luz do sol. Veja, você não faz uma floresta, você não faz germinar uma rosa, você não faz germinar um fruto com aquela luz dos relâmpagos. Aquela luz dos relâmpagos é um belo espetáculo. É muito bonito de ver, rasga o céu, depois provoca um grande estrondo, mas acabou. É uma luz que não aquece, é uma luz que não gera fruto, é uma luz estéril, no final das contas. Então, quando você tem na sua constituição inteira essa luz apenas dos grandes relâmpagos, das grandes emoções, das grandes coisas, assim, é uma vida estéril. Vai ser estéril, inevitavelmente. E não só, a constância ela exige uma certa coragem. Quando você tem sucessivos rompantes como relâmpago, né? Sucessivas explosões de luz e calor, mas aquilo cessa. Na verdade, é um mecanismo para esconder uma certa pusilanimidade, uma certa covardia existencial. Porque, incapaz da coragem do contínuo, a pessoa disfarça essa covardia na pequena coragem dos grandes estrondos. Vocês estão acompanhando o que eu estou querendo dizer? Então aquilo dá um alívio psicológico. Não é porque, não, eu estou fazendo algo. É porque eu sou muito intenso. Me fale da sua intensidade. Eu sou muito intenso. Eu vivo as coisas assim. Aí depois, quando eu quero muito. Mas quando eu não quero, eu também não quero de maneira alguma. Certo. Me conte mais sobre isso. Quando você vai cavar direitinho, minha Nossa Senhora, é só esse aspecto que eu estou dizendo, entendeu? É assim, são esses rompantes, mas que não tem a coragem da constância. Eu peguei aqui um trecho de um livro que eu adoro, que é A Mão e a Luva, de Machado de Assis, né? Eu não sei se deu para vocês notarem, eu sou assim, Machado de Assis maníaco, se é para usar um termo, né? Aqui atrás, ó, vocês estão vendo esses livros verdes, é a coleção completa, tudo que ele escreveu. E nesse A Mão e a Luva tem um personagem chamado Estevão, né? A Mão e a Luva, na verdade, é o seguinte, é praticamente dois indivíduos de personalidades opostas que disputam, no final das contas, o amor de uma mulher. E essa mulher tem uma personalidade específica e muitas vezes ela faz análises do comportamento dos seus pretendentes. E quando fala sobre Estevão, tem o narrador, né, que é a maneira como Machado de Assis costuma escrever, ele diz assim, ó: um dia de manhã, acordou Estevão com a resolução feita de dar o golpe decisivo. Você já imagina, meu amigo, que homem, né? Acordou com a resolução de dar o golpe decisivo. Aí Machado de Assis continua: os corações frouxos têm destas energias súbitas. Os corações frouxos têm destas energias súbitas. E é próprio da pusilanimidade iludir-se a si mesma. É próprio da covardia, da fraqueza, iludir-se a si mesmo. E qual é o processo de ilusão? O processo de ilusão é esse: ficar nesses rompantes inconstantes. Ficar nesses rompantes. E, inclusive, a própria narradora, aqui Machado de Assis coloca na boca dela, falando sobre Estevão, ele diz: ele era como alguém feito para desejar, não para conquistar. Ele diz: ele era como uma ave capaz de mirar o sol, mas incapaz de chegar lá. Por quê? Faltava-lhe a decisão constante. Ele só tinha os rompantes,
que são próprios da frouxidão. Então, esse é um segundo ponto. A outra coisa, vencer hábitos. E aqui vem um negócio, olha, não tem como o cara amar a bondade sem odiar a maldade. Né? Essa linguagem, o amor, a misericórdia, o cuidado, o carinho, o afeto, tudo bem, tudo isso é próprio do amor, tudo isso é desejável, tudo isso tem que estar na nossa carne, como se fizesse parte de nós mesmos. A misericórdia, o amor, o afeto, o carinho é verdade. Ocorre que você não tem como amar a bondade sem odiar o mal. Você não tem como amar um determinado estado sem odiar o seu contrário. No sentido, no ódio, o ódio perfeito, né? Como se diz, que não é o ódio das baixas paixões, mas é aquele ódio que é o afastamento necessário para encontrar a perfeição. Então, se a pessoa não detesta os vícios, se a pessoa não passa a detestar, ao menos intelectualmente, os vícios, né? Ainda que sinta o prazer, mas pelo menos intelectualmente passe a detestar aqueles contrários, não tem como caminhar. Então, eliminar aqueles vícios que são contrários à virtude da constância. Então, se o indivíduo sabe, veja, se o cara sabe que para ele estudar ele vai ter que tirar a cama do quarto, ele tira a cama do quarto, porque se a cama ficar no quarto, ele dorme, pô. Então, assim, não se pode ser presunçoso ao ponto de achar que não está sujeito às quedas, né? A presunção ela é contrária à constância, inclusive. Nós vamos ver mais para frente. Então, vamos lá. Luta contra a vaidade. Esse aqui é fantástico. Pedro, o que é que tem a ver a vaidade com a constância? Tudo. Sabe por quê? A vaidade, ela tem um outro nome, né? Quenodoxia. É uma glória vã. É uma glória vazia. Veja, o que é a vaidade? Né? Nós temos dois inimigos da constância, a vaidade e o orgulho. Mas vaidade e orgulho não é a mesma coisa? Não. O orgulho ele é o substrato. Né? Todos nós temos a alma orgulhosa. O orgulho é a doença fundamental do espírito. Certo? Mas o orgulho, ele é um desejo de glória para dentro. Eu vou explicar. Enquanto a vaidade é um desejo de glória de fora para dentro. De que maneira? Por exemplo, o vaidoso, ele quer receber a glória. Por que é que o vaidoso fica ofendidíssimo se você chega e diz, bicho, que camisa horrível. Rapaz, esses livros estão caindo. Tudo bem, pode ser inveja do outro? Pode. Mas assim, quando a pessoa diz com justiça, o vaidoso fica ofendido. Por quê? Porque ele não recebeu a glória. Então, tem gente que acha que vaidade é só usar uma roupa, usar uma maquiagem. Não, isso é uma manifestação da vaidade. A vaidade pode se manifestar, por exemplo, quando você entra num lugar e você diz uma piadinha e você fica assim olhando para os lados, para ver quem riu da sua piadinha. Por que é tão importante assim? Saber quem estava aplaudindo intimamente a sua piadinha. Por quê? Porque aquela glória da risadinha, aquela glória do fulano, que coisa engraçada, fulano, tu é muito perspicaz. Caramba, que tu fizesse isso, rapaz. Veja, essas pequenas glórias que a pessoa recebe, é exatamente o que ela quer a glória externa. E por que a vaidade ela é um obstáculo à constância? Porque, veja, a maioria das coisas mais importantes, elas serão feitas no silêncio. Elas serão feitas sem que ninguém fique aplaudindo de fora. Elas serão feitas sem que ninguém fique examinando e dizendo, caramba, que coisa fantástica que você está fazendo. As coisas que vão solidificar, sabe aqui que nós falamos? As coisas que vão tornar a nossa personalidade esse bloco monolítico, elas via de regra são feitas no silêncio. São feitas sem a glória externa, são feitas sem os aplausos. Então, se a motivação básica é a vaidade, é óbvio que a constância vai ser prejudicada. Porque vai chegar um momento em que você não vai ter mais a vaidade para alimentar. Então a vaidade, ela é contra a constância. Outra coisa que é contra a constância é o orgulho. Veja, qual a diferença da vaidade, como eu disse, para o orgulho? É que o seguinte, o orgulho, ele é assim, não é que a pessoa quer receber a glória apenas. Ela quer receber a glória porque ela já se acha grande. O orgulho, como diz o Rafael Leandro Cifuentes, é como se fosse assim. O cara tem um retrato que é desse tamanho, certo? Isso aqui é o retrato, é desse tamanho, uma pintura. Só que ele compra uma moldura que é desse tamanho. Então o que é que ele faz? Ele tenta esticar a pintura até caber na moldura. O orgulho é mais ou menos isso, ou seja, nós somos de uma determinada maneira, mas a gente se acha maior. Qual o problema disso? É que a gente vai tentar se esticar até caber naquela moldura que a gente construiu, que é uma moldura ilusória, não é uma moldura real. Não faz parte da realidade. Então, o orgulho, ele gera algumas consequências. Eu anotei aqui. Qual é a primeira consequência do orgulho? Esse gigantismo.
Qual o problema do gigantismo, minha gente? É que é o seguinte, em um momento, o gigantismo, essa sensação de poder, essa sensação de que é mais perfeito, que é mais bonito, que é mais inteligente, ela pode até dar um certo impulso. Com o passar do tempo, ela vai terminar gerando frustração, porque ninguém consegue viver num teatro eterno. E depois da frustração, ela vai gerar o abandono e o tédio, porque a pessoa não vai conseguir manter essa imagem, pura e simplesmente porque essa imagem não existe, pô. Foi uma coisa concebida a partir do orgulho. Não é real. Então a pessoa não está lidando com a realidade. Ou seja, o cara está lá num cargo que ele é incapaz de exercer. E não é assim uma incapacidade, o cara diz assim, ó, meu limite é esse, eu sei que meu limite é esse, mas eu estou aqui, eu fui colocado aqui de algum modo, eu estou aqui de alguma maneira, então eu vou aqui, ó, tentar superar esse limite. Não é isso, é assim, ele não apenas acha que sabe quando não sabe, mas ele acha que não precisa caminhar porque ele já está lá. Tá entendendo? É como se fosse assim, alguém que estivesse parado no meio da rua e ele não apenas ele não saísse do meio da rua, como ele achasse que não passava ônibus e que ele não precisaria caminhar, porque a rua ia se desviar dele. Pronto, é mais ou menos isso que acontece. Então você tem esse primeiro aspecto do orgulho, que ele é contrário à constância, que é essa sensação de gigantismo. A segunda coisa que o orgulho ele termina sendo contrário à constância é a impaciência. E aqui é muito óbvio, veja, se eu sou tão belo, se eu sou tão maravilhoso, se eu sou Apolo redivivo, se eu sou a pessoa mais inteligente, se eu sou a pessoa que mais sabe, se eu sou a pessoa que tem mais perspicácia, que percebe as coisas mais rápido, é óbvio que para mim tudo tem que acontecer com uma certa rapidez. É óbvio que para mim as coisas não podem ser tão difíceis quanto são para os outros. Olha que absurdo, né? Que coisa absurda. Quer dizer que para mim é tão difícil quanto para o meu vizinho, que eu considero inferior a mim. O cara já se sente ofendido só com essa ideia, né? Então é óbvio que essa impaciência vai gerar um obstáculo à constância. O outro ponto é a presunção. Tem uma frase aqui, eu vou pegar exatamente a frase que ele diz, que é o seguinte, né? Eu vou ler aqui o trecho do Rafael Leandro Cifuentes. Ele diz assim, ó, o homem presunçoso, ao contrário do homem que não é presunçoso, assim, o homem presunçoso pensa frequentemente que esses conselhos poderiam talvez ser úteis para a maioria, mas não para os que, como ele, possuem uma capacidade superior. Vocês entendem o perigo desse negócio? Então, assim, a presunção, a impaciência, o gigantismo que brotam do orgulho, eles são obstáculos à constância. Às vezes a pessoa está lá, né? Tem lives, tem cursos sobre produtividade. Só que assim, produtividade, meu querido, exige constância. Você não tem como ser produtivo sendo inconstante, não. É impossível. Aí você compra um monte de cursos sobre produtividade, sobre micro-resoluções, sobre maneiras, sobre tal. Só que o problema não é o fazer, não é a técnica, não é o método. O problema é o espírito. O problema é o espírito, meu filho. Então, se o espírito está desse jeito, não tem técnica no mundo que vai fazer a pessoa agir diferente. Porque a ferida, a chaga é no orgulho. A chaga é no orgulho. Tá entendendo? O último ponto, obviamente, é a superação do que é sensível. Né? Ou seja, não tem como ser constante se a pessoa está no mundo sensorial, está no mundo material, está apenas no mundo das sensações. Porque vai chegar um ponto em que a constância vai exigir que você se esqueça de si, do que você sente, para agir em nome de um ideal. Para agir em nome de um ideal de excelência. Então, se não superar o sensível, também não tem como ser constante. Beleza? Então, é isto, certo? Eu espero que todos tenham gostado. Vamos, algumas perguntas aí, eu vou dar uma olhadinha, né? Eu vi passando rapidamente, não teve tantas perguntas assim, mas vocês façam o seguinte, vocês printem, como nós fizemos, né, na aula passada, printem essa live, marquem as pessoas, mandem para as pessoas, para que, olha, veja o tanto de gente que precisaria escutar isso. Veja o tanto de gente que você conhece. Nos grupos de WhatsApp da família, né? Ao invés de brigar no Natal, aquela briga tradicional de Natal, né? As piadinhas dos tios, as cobranças de Natal, aquelas mágoas familiares que voltam a cada 24 de dezembro. Então, ao invés de cultivar esse tipo de coisa, mande essa live lá para o pessoal. Tem muita gente que precisa ver, marque, printe, enfim, espalhe a boa nova, beleza? Nós ainda temos amanhã e depois, e sexta-feira, no final de semana, né, no início do final de semana,
eu irei falar para vocês o que esse projeto, o que essa semana de lives vai desembocar. Isso aqui é como um córrego, como um rio, ele terá uma foz, ele terá um delta. Esse delta será demonstrado na sexta-feira, certo? Na última live. Então nós ainda temos 2 dias, beleza? Essa live fica 24 horas, espalhem e é isto. Muitíssimo obrigado e até mais. Até amanhã, aliás. Até amanhã. Valeu!